E é legal destacar o seguinte, tá? A gente está aqui falando de software de gestão, de tecnologia para empresas, etc. Isso é super importante, mas existe uma realidade hoje no nosso país que é a seguinte: na OMIE, o nosso principal concorrente hoje, por incrível que pareça, é o caderno, é a planilha, né? Então a gente lidar com esse cenário hoje junto às empresas, as pequenas e médias, enfim, das grandes empresas, né? E quando a gente coloca à disposição do empreendedor a possibilidade dele ter o controle, ter a gestão da sua empresa na mão, a gente está entregando mais do que o destravamento da empresa dele. A gente está entregando um tempo de qualidade para esse empreendedor, para que ele possa viver do negócio e não sobreviver do negócio, Sim. ao ponto dele dedicar tempo para, de fato, construir um pensamento estratégico, de fato, ele conseguir enxergar e fazer um bom planejamento para continuar evoluindo com o teu negócio. Olá, sou o Carlos da Suite e estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast para falar sobre tecnologias para gestão, nosso podcast sobre tecnologias para gestão de empresas. E a ideia hoje é a gente falar sobre a importância da transformação digital, né, e das ferramentas que permitem ao micro, pequeno e médio e grandes empresários a serem mais produtivos, né? E para falar sobre isso, a gente tem aqui 3 convidados, pessoal que trabalham na OMI junto comigo, né? E a gente tem aqui o Fábio Rodrigues, o Rubens Soares e o Rogério Silva. Eu até queria que vocês se apresentassem. Vamos lá. Maravilha, vamos lá. Bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade de participar desse bate-papo, um tema super da atualidade. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar a respeito, né? Mas, como o Carlos já anunciou, sou Fábio Rodrigues, hoje sou coordenador de consultoria de negócios na OMIE, né? Atuo aí com uma equipe de consultoria que dá assistência estratégica, enfim, de planejamento para as nossas franquias espalhadas pelo Brasil, né? Legal. Boa. Primeiramente, agradecer ao Carlos aí pela oportunidade. Como ele também já adiantou, me chamo Rubens Soares. Hoje atuo como instrutor de treinamento e desenvolvimento na OMIE, então faço toda a parte de capacitação ali de toda a rede franqueada, além também de fazer o processo de capacitação de líderes, de também franquias e também alguns eventos externos aí, visita para cliente. Então, agradecer ao Carlos aí. E como o Fábio falou, um assunto extremamente relevante, muito importante, que vai trazer vários insights legais aqui dentro desse podcast. Carlos, obrigado. Um prazer estar com você aqui, irmão. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rogério Silva, eu sou consultor de negócios da OMIE. Estou há 10 anos nessa estrada de consultoria e agora estamos aqui na OMI para trazer prosperidade aí para o empreendedorismo brasileiro. Muito obrigado pela presença. Legal. Pelo convite. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? Vocês vieram de São Paulo, estamos aqui em Londrina, na nossa região aqui, e é bem legal, sejam bem-vindos aí à nossa região, e a gente já está passeando por aí, visitando os nossos clientes e parceiros, né, nesse dia, e tem sido bastante enriquecedor essa experiência que a gente está vivendo aqui. E a ideia da gente, né, tá aqui hoje batendo esse papo é justamente para a gente deixar isso de uma forma mais explícita para todo mundo, né, abrir isso para que as pessoas tenham acesso a às coisas que a gente pensa, na verdade, né, e que eu acho que pode contribuir, ajudar bastante, principalmente os nossos empresários aí, que não é fácil ser empresário nesse país, ser empreendedor nesse país. Mas eu queria começar falando o seguinte, né, sobre o que é transformação digital, né? Porque a gente fala, falei de transformação digital, por que ela é tão importante? Como é que ela ajuda as empresas que estão nas suas fases iniciais e quando elas começam a crescer, né? Rubens, queria te ouvir um pouquinho. Não, acho que esse conceito ele é bem importante, né? E quando a gente fala de transformação digital, acho que muitas das vezes a gente tem uma falsa percepção que transformação digital, por exemplo, eu como empreendedor ou como contador, ter ali talvez um WhatsApp, uma ferramenta básica dentro desse contexto. Então, teve até um dado interessante aí, acho que teve um estudo da revista Exame, né, falando um pouquinho sobre contabilidade nesse primeiro cenário, que analisou de fato o tipo de contabilidade. E cerca de 40% dos contadores hoje, de fato, falam que tem uma contabilidade que a gente chama de digital. Só que se a gente parar mais a fundo, esse digital não necessariamente é o conceito em si. Quando a gente fala de transformação digital, a gente quer trazer ali junto para o nosso empresário, para o nosso contador e para qualquer pessoa dentro da nossa sociedade como um todo,
é a utilização de ferramentas que vão maximizar o nosso resultado com base numa gestão operacional ali mais eficiente. Então, acho que o primeiro foco, né, é a gente entender que transformação digital não é ter apenas uma ferramenta ali de um WhatsApp, um aplicativo de celular, um internet bank, algo nesse sentido. Vai muito mais do que isso. Um sistema de gestão que tem que te atualizar de ponta a ponta, trazer indicadores, métricas. E para os empresários, para os empreendedores, principalmente, né, esse entendimento de que, ou na verdade não é bem um entendimento, é uma confusão de Sim. transformação digital com digitalização. Digitalizar uma coisa que está no papel e botar ela num arquivo digital não é transformação digital, né? Transformação digital é nessa linha, isso é importante. E uma coisa que é legal a gente reforçar é que ela é uma coisa importante para todas as empresas. Ela não é um conceito para empresas grandes, né? Aliás, ao contrário, né? As empresas menores é que precisam mais ainda da transformação digital. E nessa linha, o que a ferramenta principal, né, principalmente para os micro e pequenos empresários, né, qual é, Fábio? Opa, importantíssimo, né? Você vê que o papo já começou quente aqui. Bora lá, vamos falar de tecnologia, né? Bom, primeiro, eu acho que é importante destacar o seguinte, vamos dar um passo atrás aqui e sinalizar que hoje, para o empreendedor constituir uma empresa, ele tem minimamente um checklist ali com o seu contador, né? Então o cara precisa ter uma conta bancária, o cara precisa ter um CNPJ e um certificado digital. E a gente vive uma realidade hoje que não são, aliás, todos os contadores que contemplam nesse checklist um software de gestão para aquele negócio. E aí entra a primeira iniciativa dessa transformação digital, né? Que é, de fato, os caras entenderem, os empresários, os empreendedores, os próprios consultores, né, contábeis aí, entender que é importantíssimo que o empreendedor já saia na frente, já constitua a sua empresa com software de gestão. E quando a gente fala de tecnologia, de transformação, muito em linha com o que o Rubens trouxe, o conceito, ele traz aí a ideia de encapsulamento de tudo aquilo que você pode fazer de maneira melhor e mais eficiente usando tecnologia, né? Então, o primeiro passo cara, você tem que ter um software de gestão na sua empresa. E o software de gestão, sim, é isso que a gente pensa, né? Que o software de gestão, ele é, sim, a principal ferramenta de transformação digital. Porque ele vai fazer essas coisas acontecerem, né? E até existe uma outra confusão que as pessoas fazem, e é importante a gente deixar claro esse conceito, que é a diferença entre robotização e inteligência artificial. Porque os softwares de gestão em geral, os bons softwares de gestão, os modernos, eles estão trazendo muito essa automação, porque isso é o que faz a transformação digital. Você realmente automatizar processos, né? E aí, além do sistema, os sistemas atualmente, eles têm muito essa presença dos robôs, a presença da inteligência artificial. Rubens, se você puder acho que explicar um pouquinho para nós. A diferença entre uma coisa e outra é meio relativo e tal, não é o caso, mas como isso contribui, né, bastante dentro dessas... Eu acho que o principal ponto que quando a gente fala de digitalização de processo, né, de trazer essa transformação digital, acho que é legal também a gente estar um passinho atrás e entender que por trás desse processo existem pessoas que vão estar ali ajudando dentro desse cenário. Então, quando a gente fala da robotização, a gente está, de certa forma, deixando essa naturalidade de lado e trazendo um processo que, de certa forma, é até engessado dentro desse contexto. Rubens, só complementando o que você está falando, a gente tem um pensamento hoje na modernidade em que a gente quer fazer uma separação disso. E não há. O AI, a inteligência artificial e toda a nossa melhoria sistêmica e tecnológica, ela vem para melhorarmos como seres humanos. Esse é um ponto primordial. E outro aspecto é que, em relação a essa transformação e a sua resistência, não há resistência quando a realidade se impõe. A gente está passando por um período onde a realidade está se impondo. E aquelas pessoas que não entendem que há uma mudança de paradigma, há uma mudança, uma evolução do ser humano utilizando todo esse processo tecnológico, ela vai ficar para trás. E aí a gente vai entrar nesse papo quando a gente vai falar de empreendedorismo aí. E aí eu acho que fechando essa questão, é importante a gente entender o seguinte, robôs e inteligências artificiais
tecnologicamente são coisas diferentes, mas isso não importa muito. Importa é que eles ajudam a automatizar processos dentro de sistemas Perfeito. e por aí é o que importa. Mas mais do que isso é o que o Rogério falou aqui, que é para ajudar pessoas. E as pessoas precisam entender que elas têm que participar desse conceito. Não tem mais como ficar de fora. Não tem como voltar. Então, assim, a postura principal das pessoas em relação a isso, sejam elas os empreendedores ou as pessoas que trabalham nos empreendimentos, é usar essas ferramentas em seu benefício, para que você seja mais produtivo e tal. Então, assim, as coisas têm que trabalhar junto, né? Então, eu acho que foi bem bacana esse ponto, principalmente por causa disso, né? Então, assim, vamos aproveitar que a gente está falando, vamos tangibilizar um pouquinho esse negócio, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como a OMI ajuda a destravar o negócio do empreendedor com o seu RP. Fabião, começa você e depois nós vamos completando aqui, porque é muita coisa que a gente faz para isso. Com certeza. Bom, eu acho que para falar um pouquinho de como a OMI pode ajudar, pode potencializar, né, o empreendedor a desenvolver o seu negócio, a ter sucesso, a prosperar, na verdade, como empreendedor, como a gente falou no início aqui, né, ferramentas, tecnologias são super importantes. E a OMI, ela tem um propósito muito claro, né, que é, de fato, destravar o crescimento das empresas. E por que destravar? A gente sabe que hoje, no Brasil, as empresas elas têm uma taxa de mortalidade bastante significativa. Bem relevante, né? E quando a gente observa os motivos, né, por essa taxa de mortalidade ser bastante representativa, a gente identifica que isso é causado pela falta de gestão. Uhum. Eu acho que, até complementando isso que o Fábio trouxe, né, tem um dado bem interessante, teve uma pesquisa do Sebrae em 2020, né, que fez uma avaliação ali do cenário do ano de 2019 até nos anos anteriores, né, que cerca de 60% das empresas fecham em até 2 anos, e o principal motivo ali dentro desse conceito é falta de gestão. Mas acho que o mais impactante disso é que cerca de 30%, de 30% a 20% desse total ali de fato, eles não têm nenhum planejamento para isso e nem utilizam talvez uma ferramenta de gestão por trás. É o ralo, né? E aí, E apesar de você ter falado do dado de até 2020, isso não mudou. Não mudou. com certeza não. Mesmo 4 anos para cá, não mudou. Mudou. E aí a gente tem um propósito claro, como eu estava mencionando, né? E hoje a OMIE, ela possui uma ferramenta extremamente disruptiva, né? A gente tem um software de gestão onde a preocupação aí da companhia foi criar uma solução que ela, além de ser disruptiva, ela também possa ser uma solução com uma interface amigável, com um processo intuitivo para que as empresas, os empreendedores, diferentemente do seu tamanho, do seu segmento, consigam utilizar a ferramenta e incorpore isso dentro do teu negócio, né? E hoje eu estou falando de uma solução que ela absorve os processos de ponta a ponta. Então, a gente fala muito sobre gestão, mas quais são os pontos, né, dentro de um processo de gestão que são importantes para uma empresa, né? Então, a gente fala muito, por exemplo, dentro da OMIE, a gente olha muito para os nossos diferentes módulos da solução, né, que faz a gestão por completo. A gente fala muito, por exemplo, do CRM. Cara, é inacreditável hoje um empreendedor que tem um produto, tem um serviço e precisa se conectar com o cliente final, não ter de fato um CRM, né? Ter ali uma ferramenta para fazer a gestão das suas oportunidades, para ter uma ferramenta para conduzir, gerenciar tarefas com a sua equipe comercial, né? Depois disso, a gente, dentro dessa solução, a gente tem módulos ali, funções, funcionalidades que é muito fácil de tangibilizar, por exemplo, para o empreendedor, que é ter um controle melhor financeiramente da sua empresa, que é ter um controle melhor do teu processo de venda, né, com a emissão das suas notas, isso automaticamente refletindo o teu financeiro, tirando da mão do empreendedor, dos próprios colaboradores, aquele processo manualizado, né, que a gente conhece. É legal você falar isso, porque é o seguinte, né, a gente vê hoje o que acontece muitas vezes na realidade aí, né, o cara tem um software que só emite nota fiscal. Aí o que ele faz? Ele emite a nota fiscal, que é um faturamento, e aí ele vai numa planilha e digita a planilha, né? Digita lá, foi isso na minha planilha de conta. Aí ele pega uma nota fiscal de um fornecedor que ele pagou, ele teve que ir lá, faz a movimentação no banco, e aí ele vai na planilha, põe lá na planilha. Quando ele não vai no banco, emitir o boleto, por exemplo. E aí a gente começa a ver que
poxa, quando você tem isso, né, na linha que você estava seguindo, eu fiz essa transação, ela cai no meu financeiro, simplesmente uma conta a pagar automática É lá. importante destacar que hoje a nossa solução é um pouco diferente do que existe no mercado, olhando para softwares de gestão. A OMIE, ela apresenta para os seus clientes a possibilidade do cara não ter nenhuma limitação. Sim. O que significa isso, né? O empreendedor que está aqui hoje, adquiriu um software de gestão, é um cara que nasceu há pouco tempo, está se desenvolvendo. Para a OMIE não faz diferença se esse cara vai ter 5 usuários hoje e se daqui um ano ele vai ter 100. Ele não tem nenhum investimento adicional para que a sua empresa continue crescendo. Ou seja, por isso que o nosso propósito é destravar o crescimento das empresas. Então, nada que está dentro desse conceito e é apresentado hoje como um software de gestão da OMIE traz qualquer tipo de fricção para o empreendedor que está lá na ponta usando a solução crescer. Esse é o ponto importante. E mais do que isso, né? O destravar também tem aquele sentido de fazer com que ele saia daquelas coisas que tomam o tempo dele e tirem o foco dele do principal objetivo dele, que é cuidar do negócio dele, né? Ele não tem que estar se preocupado em registrar coisas na planilha, ele tem que estar preocupado em saber como é que ele vai vender melhor, se aquela estratégia é a mais adequada, se ele tem que fazer novos relacionamentos. E isso você traz para dentro da ferramenta, a relação operacional você traz para dentro da ferramenta e se destrava. E ao mesmo tempo você pode crescer porque a ferramenta te permite isso. Perfeito. Você trouxe um ponto aí que é fundamental para o empreendedor que tem uma visão de futuro clara, né? Por exemplo, se ele está de alguma forma automatizando a sua operação, ele está tendo um ganho de eficiência, de produtividade. Isso gera tempo para que o empreendedor pense estrategicamente sobre o seu negócio. Então, ter uma ferramenta de gestão como o software OMIE hoje, que cuida de todas as etapas que são sensíveis dentro da empresa e que conduza isso de maneira automatizada, traz para esse empreendedor dados para que possa ser analisado, e isso a gente tem inúmeros relatórios dentro da plataforma, e a partir do momento que esses dados são analisados, esse empreendedor tem insumos para pensar estrategicamente sobre o negócio. Né? E é uma máxima, né? Quem não mede, não gerencia. Perfeitamente, quem não mede, não gerencia. E é legal destacar o seguinte, tá? A gente está aqui falando de software de gestão, de tecnologia para empresas, etc. Isso é super importante, mas existe uma realidade hoje no nosso país que é a seguinte. Na OMIE, o nosso principal concorrente hoje, por incrível que pareça, é o caderno, é a planilha. Né? Então, a gente lidar com esse cenário hoje junto às empresas, as pequenas e médias, enfim, as grandes empresas, né? E quando a gente coloca à disposição do empreendedor a possibilidade dele ter o controle, ter a gestão da sua empresa na mão, a gente está entregando mais do que o destravamento da empresa dele. A gente está entregando um tempo de qualidade para esse empreendedor, para que ele possa viver do negócio e não sobreviver do negócio, ao ponto dele dedicar tempo para, de fato, construir um pensamento estratégico, de fato, ele conseguir enxergar e fazer um bom planejamento para continuar evoluindo com o teu negócio. E eu queria trazer uma outra coisa aqui para a mesa. A gente, né, o Fábio explicou bacana aí como que a gente usa a ferramenta da OMI para automatizar os principais processos de gestão que tem numa empresa. Eu costumo dizer o seguinte, o RP, o básico do RP, é ele fazer nós temos duas movimentações nas empresas em geral, com quatro reflexos de cada movimentação dessa. O que é? Pensa o seguinte, você tem entradas e saídas. Quando você tem uma entrada física, você tem um plano físico, tem uma entrada e uma saída física. Você comprou um produto, você deu uma entrada física naquele produto, naquela matéria-prima que você comprou. Quando você vendeu um produto, você deu uma saída física para isso. Então, Perfeito. Você tem que ter um controle físico. Um RP tem que fazer essa gestão. O segundo passo quando você faz uma movimentação dessa, você gera uma movimentação financeira. Porque se você comprou alguma coisa que deu entrada, você vai ter que dar uma saída financeira. E o RP faz justamente essa ligação para ter essa saída financeira. Ou seja, uma conta a pagar. O inverso acontece quando você vendeu alguma coisa, deu uma saída física, você vai receber aquilo. Então você tem uma conta a receber. Essas duas entradas e saídas nessa segunda dimensão geram uma terceira, que é o fisco, a fiscal. Isso gera impostos a pagar, impostos a restituir, né? E essa é a condição. E a terceira, quando você faz essa dimensão física, a terceira é o que você... é a reflexo disso na contabilidade.
o que entra, o que sai na contabilidade. Um RP bom, ele ajuda a fazer toda a automatização desse processo, né? E ele se preocupa em ser muito bom nisso, porque quando a gente olha esses reflexos, você começa a perceber que com todas as atualizações que a gente tem no país e tudo, isso custa muito caro, isso é muito difícil de uma ferramenta de software manter isso. Perfeitamente. Quando eu comentei no início, né, que a nossa solução é uma solução disruptiva, eu falo isso porque quando você olha para o mercado de software hoje no Brasil, você tem duas vertentes bem importantes aí, né? A gente tem aquele tradicional sistema de gestão conhecido como on-premise, né? Que é aquele que traz uma carga de custo de propriedade de software significativa para o empreendedor, né? Ou seja, o que significa isso? Cara, você tem um carro. O carro é seu, você pagou por ele. Só que para você manter aquele bem, você precisa pagar o imposto, você precisa pagar o IPVA, você precisa abastecer, você precisa dar a manutenção, fazer as revisões. Trazendo isso para o cenário de software, nesta condição é a mesma coisa, né? Então hoje o empreendedor, e esse é um movimento que a gente tem visto no mercado bastante importante, hoje o empreendedor que está disposto a investir num software de gestão para controlar a sua empresa de ponta a ponta, não é mais interessante o cara investir uma boa grana, um caminhão de dinheiro para ter um software customizado, onde aquele software, ao longo da jornada de desenvolvimento da empresa, vai gerar um custo adicional, porque ele precisa ter atualizações legais, ele precisa ter software de backup, muitas vezes ele precisa ter um ambiente físico preparado para manter aquilo funcionando. Se esse ambiente físico vai embora, você perde tudo. Exato. Que você E tem. mais do que isso, ele precisa fazer investimento em equipamento, por exemplo, os servidores, né? Quando a gente fala em investimento em equipamento, a gente tem um outro fator que é a depreciação. E isso é um tiro no pé. Sim. E isso é muito interessante, Fábio, porque quando a gente fala de sistemas que utilizam de um servidor, essa depreciação e essa questão de tecnologia que a gente vive hoje é uma questão quase que anual. Então você compra um servidor hoje, no ano seguinte você tem que fazer investimento. Você tem que fazer atualização, você tem que fazer investimento. Fora também quando não acontecem questões ali, por exemplo, que a gente está vivendo na área da tecnologia, até trazendo o ponto da inteligência artificial, a gente sabe muito da importância dela na prevenção de fraudes e compliance dentro desse sentido. Total. Então, quantas vezes, não sei se aconteceu com alguns de vocês aí, por exemplo, tem um banco de dados, por exemplo, hackeado dentro desse processo, que cobra ali, por exemplo, algum tipo de valor, de Bitcoin, por exemplo, que era quando teve essa febre, aconteceu bastante de bancos de dados que eram criptografados pedindo resgate, um sequestro mesmo, de fato. Sim. Então olha como é que o sistema como o da OMIE, que é em nuvem, que é ilimitado, ele pode trazer essa automatização, fazer esse processo de crescimento da minha empresa de ponta a ponta. Acho que isso também tem muito. Não, e aí você trouxe um outro ponto, né? A gente está falando aqui de software de gestão, estamos trazendo aqui tangibilizando inúmeras funcionalidades do nosso sistema, mas é importante destacar que, além, né, da plataforma atender de ponta a ponta o negócio, inclusive pontualmente, ou melhor, especificamente, né, a regra de negócio aí dos diferentes cenários e segmentos que a gente tem no mercado, o software, por estar em nuvem, traz uma alta portabilidade para quem utiliza, né? Hoje o sistema é totalmente responsivo, você consegue usar isso num smartphone, num próprio tablet, em qualquer local do planeta, pode-se dizer. E o outro ponto que o Rubens trouxe bem foi a segurança. A gente tem uma condição de segurança hoje na OMI e a gente garante a confiabilidade de guardar as informações dos nossos clientes. Excelente ponto. Sim. Hoje a gente, como o Rogério bem trouxe, a gente utiliza, por exemplo, o servidor da Amazon, né, dentro da AWS, que é um dos mais seguros hoje do mundo. Parceiro. E é um preço bem acessível. Exato. Demais. A né? gente Então- está falando de uma web service extremamente Robusta, exato, utilizada por qualquer Então, multinacional, a qualquer NASA, grande Um exemplo, empresa. um bom exemplo para a galera é o seguinte: hoje no Brasil, quem utiliza a web service da Amazon só é a maior empresa privada do país. Eu não preciso nem dizer o nome, né? Fechou? É isso. É mais ou menos isso. É isso. Então a OMI realmente utiliza esse mesmo ambiente para armazenar, gerando segurança e etc. No Brasil, você trouxe um exemplo. Se a gente pegar o cenário exterior, nada mais, nada menos do que a NASA. Sim. Também. Perfeito, Utiliza. perfeito. E assim, ó, tem uma outra questão aí importante nisso, que é o seguinte. Por que o sistema da OMI é tão simples e intuitivo nesse negócio? Porque a gente fez ele para ser leve, né? Um sistema que atende principalmente de ponta a ponta, os principais cenários, executa bem essa gestão básica que eu falei agora há pouco.
E a gente, ao contrário desses softwares que já são um pouco mais antigos e para empresas maiores, muitas vezes, que exige customização e uma série de coisas, a gente tem algumas ferramentas que permitem que ela não fique engessada, né? Então, assim, por exemplo, vamos falar de integração. Então, a gente está falando ponta a ponta. Aí você vai falar assim, não, espera aí, ponta a ponta. Quando eu vou numa loja ou eu vou fazer uma manutenção, né? Eu tenho uma empresa de manutenção. Eu preciso registrar o que o meu funcionário, como ele fez a manutenção, tirar foto, fazer isso. A OMI não tem uma solução específica para fazer esse negócio. Não, ela atende o serviço de forma geral. Ok, mas então como é que eu automatizo esse processo? Não, e acho que esse ponto é muito interessante, né? Quando a gente fala da OMIE, e aqui eu sempre gosto muito de trazer uma analogia, acho que com algo muito presente do nosso dia a dia, que vocês estão aí do outro lado aí vão se familiarizar bem. Nosso querido celular hoje. Quando a gente compra um celular, ele traz ali de forma nativa as suas principais funcionalidades. Quer ligar, mandar uma mensagem, tem uma câmera para tirar uma foto. Só que quando, por exemplo, a gente quer ter uma ferramenta de uma rede social para poder compartilhar com os amigos, compartilhar o nosso dia a dia, ou até mesmo mandar mensagens instantâneas, o que existe? A loja de aplicativos dentro desse cenário que complementa, e aí usa a palavrinha que eu gosto bastante, que é complementar a experiência do usuário. Perfeito. Então a OMIE hoje ela trabalha com a nossa querida OMI Store, que é a nossa loja de aplicativos, que faz com que a OMIE hoje trabalhe com mais de 98% do mercado. Então a gente traz ferramentas que são integradas à nossa plataforma, trazendo essa experiência para o usuário de acordo com a sua necessidade e particularidade do seu negócio. Então a gente atende desde prestadores de serviço que tem que fazer uma análise de campo, mapeamento, parte de logística, indústria, atendemos também a parte ali de produtividade, de BI, de marketing digital. Então assim, a gente tem inúmeras soluções integradas ali de fato dentro da OMI Store, mas além da OMI Store também é legal trazer um conceito da OMIE, que acho que o Fábio vai concordar, que além da OMI Store a gente tem a nossa API aberta. Poxa, Rubens, tenho aqui uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, que ela é super importante. Pô, a gente consegue fazer a integração com o nosso aplicativo porque a nossa API é aberta. Isso é um baita de um diferencial. Isso substitui aquela customização antiga, deixa o nosso sistema mais livre, mais fluido, mais tranquilo para você, permitindo inclusive, porque o que acontece? Quando você compra um sistema de gestão, quando você adquire um sistema de gestão, você está trazendo um monte de boas práticas que aquele mercado tem. A gente traz para dentro do nosso software quais são as melhores práticas para fazer conciliação bancária, para fazer a gestão e tal. A gente está trazendo aquilo. Então você não precisa, dentro da tua empresa, fazer um negócio muito diferente, porque as boas práticas são aquelas. O que você tem que fazer diferente na tua empresa é para o teu negócio. Não para fazer coisas. Quem tem que pensar no como fazer esse negócio melhor somos nós, né? Porque nós é que vamos prover essa tecnologia, né? Perfeito. Mas você tem que usar as melhores práticas do mercado. E isso deixa a gente, né, leve, com um sistema leve. Ao mesmo tempo, a gente busca as melhores práticas de cada segmento por conta dos especialistas de cada segmento. Perfeito. E a gente consegue atender todo mundo. Porque, assim, quando você pega um software desse mais parrudo, o que eles tiveram que fazer ao longo do tempo? Tiveram que fazer um monte de parametrização dentro daquele software para atender os vários segmentos, ou criar vários segmentos, e aí o software fica pesado, custa, caro, e a gente consegue atender. E mais do que isso, né? Esse conceito antigo, a gente conhece muito bem, né? Esse acaba se tornando uma colcha de retalhos. Isso. Tecnicamente, os softwares tradicionais têm muito essa característica, e além disso, são sistemas que estão numa linguagem antiga. Perfeito. Né? Então, como é que eu consigo hoje prover para o empreendedor na ponta uma solução disruptiva, mas que trata muito bem tudo aquilo que é comum nas diferentes empresas, eu digo segmentos e tamanhos, ou seja, o financeiro de uma indústria tem as mesmas premissas de um financeiro de um comércio. Isso. Ok? Isso. Então, o sistema ele está ali altamente Que é a retaguarda. adaptável à retaguarda. Não é muito diferente. Não é diferente. Agora, exatamente o ponto que o Rubens trouxe, né? Como é que eu atendo às especificidades? Como é que eu contribuo para uma regra de negócio específica? Aí a gente tem aí plugado o OMIE, essa loja de aplicativos. E o mais importante sobre isso, quando a gente fala de solução ou parceiros integrados, a gente está falando de uma situação onde eu já tenho parceiros homologados, Perfeito. testados, validados, Segurança. e mais do que isso, essa ponte, essa API que hoje conecta um parceiro especialista numa determinada regra de negócio, uma particularidade, ela já está construída.
ela foi subsidiada pela OMIE. Então, o empreendedor na ponta, ele deixa de ter esse custo com um desenvolvedor, com um programador, Investimento, né? esse investimento para Esse é um investimento conectar. rateado. E é justamente isso que permite com que as micro e pequenas empresas tenham acesso a tecnologias que Perfeito. anteriormente eram só de empresas grandes. Perfeitamente, é isso. Perfeito. Então, ou seja, volto à minha fala anterior, né? O propósito da OMIE é destravar as empresas e com isso a gente encapsula toda a tecnologia que o empreendedor pequeno, médio ou grande necessita para fazer o seu Há negócio uma desenvolver. democratização do conhecimento, uma Perfeito. democratização das ferramentas, né? Exato. A gente possibilita para que os empreendedores pequenos e médios consigam escalar o seu trabalho, ter controle, ter gestão. A ideia é essa mesmo. Viu, Rogério, Fábio? Uma coisa legal também da gente falar é assim, ó, comparando, né, dentro desse cenário. Muitas vezes, hoje a gente percebe alguns empreendedores que ficam escravos do seu sistema. Né? Então, assim, Realidade. se ele, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma indústria, tá? Se ele não está satisfeito com o módulo de PCP que aquele software traz para ele, ele tem que trocar o software todo porque ele não está satisfeito com aquela funcionalidade. Nesse esquema, quando a gente tem a loja e tal, se eu tenho um software de gestão, que é o nosso, e eu estou conectado com algum aplicativo, por exemplo, para fazer a gestão da fábrica, né? Pega uma metalúrgica com 30, 40 máquinas, 50, 60 funcionários, que teria que fazer um investimento enorme para poder automatizar aquilo e ela não tem condição de fazer isso. Quando a gente usa essa nossa estratégia, isso dá acesso para ela ter uma tecnologia para fazer isso. E aí o que acontece? Eu não gostei deste aplicativo que faz... não gostei desse aplicativo que controla essa etapa do meu processo. Bom, eu tenho na loja outros 2 ou 3. Perfeitamente. Use o outro. Você não precisa trocar todo o teu sistema de gestão, tudo. Você muda naquele ponto. Sim. E no nosso caso ainda, né, Fábio? Como é que é o nosso contrato? Boa pergunta. Eu acho que esse lance, né, de o empreendedor estar preso a um software, ele compete a várias situações. Uma delas é essa que você comentou, e a outra é em cima de um contrato arcaico, né? Perfeito. Em cima de uma Fora que a mudança, qualquer mudança que ele vai fazer vai ser traumática, né? traumática. Traumática, não só para ele, mas para toda a Pessoas, equipe. Isso. E essa é uma característica do nosso modelo de negócio, né, da nossa tecnologia, que é o software como serviço, Uhum. né, que é o conhecido como SaaS. Hoje você, na verdade, você não tem um contrato, você tem um termo de condições de uso, né? Esse é o mesmo conceito usado, por exemplo, pelos streams hoje, né? Uhum. Hoje você vai lá, paga por um serviço, você tem aquele serviço com alta disponibilidade. Se de repente você não faz o pagamento daquele serviço no mês seguinte, aquele serviço não está mais à sua disposição. Sim. Então o conceito é muito simples nesse sentido. Ou você não está satisfeito, você não tem que fazer um rompimento de contrato. Exato. Você comunica que você vai cancelar, pega teus dados e vai para onde você entende que é melhor. Perfeitamente. Mais um direcionamento que vai ao encontro do nosso propósito, destravamento do crescimento das empresas. E hoje o nosso termos e condições de uso, nosso termo e condições de uso, ele não tem nenhum ônus, não tem fidelização, né? Ele não gera multa contratual por cliente. Ele, pelo contrário, ele é colaborativo, ele trabalha junto com o cliente que está naquele momento em desenvolvimento, em crescimento, né? Pois, você ia complementar. Não, eu só ia falar muito que dentro desse contexto ali, né, a gente tem muito essa questão da confiança na empresa de fato que a gente tá trazendo. Acho que é um ponto muito importante. Não, é isso mesmo. Isso Genuinamente, essa é a fidelidade. Exato. Você tem que ter, né? Você tem que confiar muito no que você está fazendo para você poder fazer isso, né? Porque senão você amarra no contrato. Não, nós queremos amarrar no contrato, nós queremos amarrar na qualidade. Perfeito. E quando a gente fala desse processo de confiança, né, algo que a gente traz aqui dentro da OMIE é que a gente traz muito forte a confiança dentro da nossa empresa, é uma base-chave para isso tudo. Uhum. Então você deve estar se perguntando, poxa, a OMIE, né, você tem algum tipo de informação, será que tem algum tipo de dado relevante dentro desse cenário? Acho que é legal a gente trazer isso para quem está ouvindo, para poder conhecer um pouco mais sobre a empresa, que tem esses modelos, que tem esse sistema de gestão, mas hoje a OMIE é uma das maiores empresas de tecnologia que a gente tem hoje no Brasil. Atualmente a gente conta aí com mais de 150 mil clientes dentro desse contexto. Temos aí, hoje, passando por dentro da plataforma nossa, cerca aí de 14 a 15 bilhões de notas fiscais, que equivale a 1,5% do PIB nacional. Então, olha como é que a gente está falando dessa questão ali de transformação digital, de importância de processo, e a gente traz muito forte esses números aqui da OMIE, que acho que é legal. Certeza. Eu acho que isso aterrissa, né,
Desculpa, Rogério, isso Imagina. super aterrissa e consolida realmente o nosso posicionamento de mercado, né? Acho que provas sociais são importantes nesse sentido. Inclusive, a gente tem um índice de desenvolvimento econômico que é acompanhado por muita gente aí. Exatamente, É, que é o nosso né? IOD. o IOD, pô. Correto? Perfeitamente. Ele Que é ajuda. usado como referência para analisar análise de mercado. Isso. Então, a gente tem empresários que usam o nosso índice de desenvolvimento para montarem estratégia de mercado. Isso está disponível para qualquer cliente nosso Importantes e meios, parceiro. importantes veículos de veículos de comunicação. comunicação A que estão própria colocando lá. Meire Leitão tem usado o nosso Uhum. IOD, né? O nosso índice de desenvolvimento econômico. E o Rogério trouxe muito bem aqui essa questão do IOD, mas acho que também é importante trazer um pouquinho aqui de outros pilares que a gente traz dentro da OMI. A gente falou muito sobre as provas sociais, mas existem 4 pilares hoje que norteiam todo o nosso processo, a nossa empresa dentro do mercado. A gente já falou de um aqui, né, Carlos, que é a importância do RP. Gestão. A gente tem mais 3 pilares aí dentro desse contexto que é muito importante. A gente vai até comentar um pouquinho, acho que a partir de agora, a gente tem serviços financeiros, que é com o nosso querido OmiCash, como uma baita de um E o diferencial. Linker também. O Banco Linker também dentro desse contexto. A gente tem o pilar de educação empreendedora, que acho que isso é muito importante. Quando a gente fala do empreendedorismo no Brasil, é algo que, infelizmente, ainda melhorou muito dentro desse cenário nos últimos anos, acho que isso é notório da gente poder trazer, mas a educação, capacitar ali o empreendedor, acho que é muito importante. Então a gente tem vários materiais aí dentro da nossa Home Academy que vocês podem acessar aí de forma gratuita para poder ter acesso a essas informações. A gente chama até o Homem Academy do streaming do empreendedorismo. Né? Exato, dentro desse contexto. Então tem muitos assuntos relevantes, novos, por exemplo, a reforma tributária, mas isso aí a gente pode deixar para outro fórum, que isso aí dá muito pano para manga. Dá pano pra manga. E por Só último, tá começando. e só tá O começando. pano pra manga. E outro ponto importante para poder fechar o pilar, a gente tem um portal, né, que é o conceito de comunidade, que é o portal OMIE, que a gente consegue integrar todos aqueles as pessoas responsáveis dentro do processo de vendas. Então, desde quem está vendendo, do comprador, do cliente final, Toda a cadeia, né? toda a cadeia dentro desse fica ali. cenário. É. Então, acho que eu só queria É. fechar fazendo essa explanação que é Isso tudo importante. está disponível quando você adquire o OMI, faz a assinatura do OMIE e ele está ali disponível para você usar isso. Inclusive, assim, você como empreendedor, você não precisa, por exemplo, assinar uma universidade, assinar uma ferramenta de capacitação, porque você já tem uma dentro ali. Não só o treinamento que a gente tem, os módulos de treinamento do software em si, mas de capacitação, com o caso Claro. da OMI Academy. Eu queria contribuir com mais um ponto importante sobre o tema, para a gente entrar no próximo. A gente falou muito aqui da tecnologia, do software de gestão, dos pilares que são super importantes. Óbvio, né, que todo mundo que está assistindo a gente pode estar se perguntando, tá, mas como é que funciona o pós-venda de tudo isso? Uhum. Perfeito. Como é que funciona o suporte da OMIE? Como é que funciona o atendimento ao cliente? Eu acho que esse é um detalhe, assim, que para nós é um grande orgulho, né, falar um pouco disso. Primeiro que hoje a OMIE, ela tem um nível de suporte bastante sólido, assim, a gente tem canais de comunicação, né, do cliente com a nossa equipe, por dentro do próprio software, através de um chat ali, de um balãozinho, né, conhecido como balãozinho. A gente tem o contato via telefone, a gente tem o contato via e-mail, a gente tem o apoio, né, e o acompanhamento de todas as nossas equipes aí, através das franquias que estão pulverizadas aí pelo país. E aí, Fábio, é um chat totalmente interativo, né? Total, e eu queria destacar um ponto importante sobre esse canal de comunicação com suporte, né? É muito comum vocês aí que utilizam software de gestão solicitar um atendimento via chat ali, né, com a empresa, e automaticamente você ser respondido por um robozinho ali, por um chatbot. Apesar de sermos uma empresa de tecnologia, Nesse caso, o nosso atendimento ele é humanizado. Não entendi a sua pergunta. Não entendi a sua perguntas pergunta. para tentar resolver uma coisa Cara, isso simples, é um né? saco, né? Fala a Acaba verdade. com a gente, E velho. detalhe importante, faço questão de falar isso para os clientes e trazer um pouco dessa visão mais técnica referente a esse canal de atendimento. O nosso chat dentro do software, ele é um sistema totalmente integrado com o próprio RP. Cara, o que significa isso, Fábio? Quando você solicita um atendimento via chat, além da experiência com o robô, tem um processo chamado de triagem. Uhum. Quando você, de fato, consegue chegar a um atendimento humanizado, você precisa informar qual é o teu usuário, qual é o CNPJ da sua empresa, em que ambiente do sistema você se encontra, qual é o problema. O nosso chat, por ser integrado à solução, quando você solicita o atendimento e uma pessoa do outro lado te responde, todo o espelhamento que, de fato, que tem as informações necessárias para que o especialista do outro lado consiga conduzir e te dar uma efetividade na resposta, já está aparecendo para ele. Então ele já sabe qual é o usuário, ele já sabe qual é a empresa que está solicitando suporte, ele já tem umas informações, já sabe o ambiente que você se encontra dentro do sistema. Então isso traz o que para a gente?
um tempo de resposta muito mais significativo dentro do atendimento via Perfeito, suporte. E Olha que efetividade. interessante, a gente voltou no assunto que a gente começou, né? Que é a tecnologia junto com a gente. Essa é a nossa, é um dos nossos pilares, sabe? A gente tem o valor, o fator humano aqui por trás muito forte mesmo. Eu tenho. A gente ama as pessoas, né? A gente isso aí. dá. Eu tenho um trabalho, a gente acompanha aí muito no setor da saúde, o pessoal fala muito sobre saúde humanizada, atendimento humanizado na saúde, mas não é só na saúde. O atendimento humanizado não quer dizer que você não use tecnologia para fazer o atendimento, mas você humaniza o atendimento, você tem que ter empatia e tal. Por falar nisso, eu queria tocar aqui e retomar um pouquinho a questão da confiança, né? Tanto da questão desse negócio. Vamos de trust. De trust, Valor, né? E nesse sentido, nós criamos uma funcionalidade no nosso RP que é bem sensível e que gera confiança. Que funcionalidade é essa, Fábio? Que Nossa. mexe com o dinheiro. Nós temos várias, né? Temos várias aí. Bom, acho que é legal falar dessa, com certeza. E antes disso, eu quero só dar um spoiler aqui, né? Hoje a OMIE, o software de gestão, enfim, é uma das ferramentas que tem o maior nível de integrabilidade comparado aos softwares do mercado, né? A gente está integrado com inúmeros bancos de dados que facilitam e agilizam o processo de gestão da empresa, né? Mas primeiro, acho que esse ponto que você está colocando, sem dúvida nenhuma, ele compete muito ao cenário financeiro das empresas. A gente tem hoje, dentro da ferramenta, isso diria para vocês que é uma feature, é uma funcionalidade que já está embedada ali, está embarcada no software, que é o nosso OmiCash. Cara, o que é o OmiCash, né? O OmiCash nada mais é do que uma solução de uma conta digital, onde ela traz para o empreendedor inúmeras funcionalidades, ganho de eficiência no processo financeiro da empresa, e ela é custo zero para o empreendedor. O empreendedor não tem nenhum custo para ativar a conta OmiCash. E dentro do fluxo financeiro, a partir do momento que o empreendedor passa a utilizar esta conta, este OmiCash, ele tem o teu fluxo financeiro ainda mais automatizado, né? Então, quando você tem ali as partidas de a receber e a pagar dentro do processo, e utilizando a conta OmiCash, a gente consegue, de alguma forma, através da tecnologia embarcada, otimizar duas etapas no fluxo financeiro. Automatizar, né? Otimizá-la, né? Que é basicamente as baixas dos títulos e a conciliação. Eu costumo até brincar, né? Tivemos ontem um super evento, falei sobre isso lá. O OmiCash, ele elimina aquela ação muito comum dentro do financeiro, que é o Alt-Tab, né? Que o analista, enfim, o diretor financeiro, as pessoas que estão ali cuidando da saúde financeira da empresa, precisam, né? Abrir ali o teu Internet Bank para, de fato, fazer a tua conciliação, tua baixa, completa, com tudo aquilo que está sendo gerado dentro do teu RP. Quando você utiliza o OmiCash, você elimina essa etapa, tecnicamente você está ali com o teu Internet Bank praticamente dentro do software e gerando uma automatização nesse processo. Ganho de eficiência na operação. Fábio, imagina, a gente até discutiu isso há pouco tempo, pequeno e o médio empreendedor passou o dia cuidando do negócio dele, montando estratégia, cuidando de colaborador, de cliente, cuidando de cliente, que são coisas importantes. Aí chega 6 horas da tarde, o que eu vou olhar? Minhas conciliações bancárias. Se caiu, eu vou ver entrou no banco, se não entrou, eu paguei, se eu não paguei, 6 horas da tarde. Deixa eu gerar um boleto aqui para eu pagar, gente. Acabou isso, né? Um OmiCash vem para resolver. E os 6 horas da tarde eu estou sendo bonzinho, porque o empresário é 9 da noite, meia-noite, então, ele tá terminando o serviço dele. Ele deixa de ter tempo e de dedicar o tempo para aquilo que é importante. Pessoal, deixa de dedicar o tempo para aquilo que é importante. Empreender, montar estratégia, alavancar seu negócio. E um detalhe muito interessante que o Fábio trouxe da funcionalidade ali do OmiCash, né, que é uma filter dentro do sistema ali, que a gente chama de um recurso, né? Mas também é super válido a gente trazer aqui, explanar um pouco mais de funcionalidade do nosso RP. Uhum. Então hoje, claro que o OmiCash é uma ferramenta super importante, vai super auxiliar, mas a gente sabe que também existem bancos tradicionais, né? Com certeza, as instituições aí comuns, né? Comuns que a gente tem e uma coisa não substitui a outra necessariamente. Você não precisa ter exclusividade, né? Isso que eu ia trazer, porque o sistema da OMIE, ele trabalha, que eu até chamo com níveis de integração, se a gente pode falar de integração bancária.
Então a gente tem bancos ali que a gente possui uma automação completa, desde o contas a receber, do contas a pagar, importando todo o processo para dentro do sistema. Então a gente tem o OmiCash, a gente tem bancos que trazem esse processo. Hoje, não sei se já aconteceu com vocês, mas é muito comum quando a gente vai, talvez, a alguma empresa, que aí aquele funcionário chega assim para você do boleto e fala: Rogério, espera um dia, por exemplo, para poder pagar o boleto, que eu tenho que fazer o registro no banco. A gente, dentro da OME, possui integrações que fazem com que esse processo seja feito na hora, em tempo real. O cliente sai da sua loja, pode ir ali num banco, numa lotérica, por exemplo, fazer o pagamento. Realizar o pagamento. Então a OME trabalha com o OmiCash na gestão financeira, mas a gente também trabalha com essas múltiplas integrações aí dentro desse cenário. De acordo com o banco que a gente usa, a gente tem modelos diferenciados, isso é importante pautar. Então, pode. Mas só para poder fechar, acho que é isso, que a gente traz dentro desse cenário financeiro, que é a principal dor do empreendedor hoje, a questão do ganho de tempo de produtividade. E vale destacar o seguinte, né? Como você comentou muito bem, Rubens, financeiro é um dos nossos principais pilares dentro da companhia. E Perfeito. quando a gente fala de financeiro, a gente não está falando de funcionalidades apenas na ferramenta para facilitar o dia a dia do departamento financeiro das sim. empresas. Mas a gente está falando até em uma situação de ser um provedor financeiro. Então, imagina qual que é a realidade do empreendedor hoje quando se fala de financeiro, né? O cara Crédito, nem pensar. crédito, que aqui no Brasil é difícil e custa muito caro, né? Então, para o cara de fato conseguir ter alguma vantagem competitiva financeira, ele tem que pegar ali a tua pastinha, botar debaixo do braço, passar pela porta giratória do banco, sentar ali de frente com o gerente, ouvir uma série de baboseira. Muitas vezes, para obter uma vantagem, ele precisa contratar um outro tipo de serviço, porque aquilo está dentro da meta do gerente do banco. Sem dúvida. Não é verdade? Não E vou aí te o cara dar um sai... negócio se você não comprar um É produto. tipo isso. Né? E aí o cara sai de lá, cara, frustrado, muitas vezes com o que ele precisava, mas frustrado, porque na verdade ele assumiu mais um compromisso. Sim, E isso, na minha opinião, não é relacionamento com o banco. sim. Não é. Não. E aí o que a gente oferece para o empreendedor hoje que de fato utiliza a nossa ferramenta e está muito ao encontro desse nosso pilar financeiro? Novamente, a gente coloca à disposição do empreendedor possibilidades até dele obter um capital de giro Perfeito. para desenvolver o negócio dele, né? A gente tem antecipação de recebíveis dentro da plataforma, a gente tem uma série de soluções financeiras que não competem apenas ao processo comum de esteira financeira da empresa. Bom, gente, assim, vamos dar mais um passo aqui, mas antes de dar um passo, eu quero contar uma funcionalidade que eu gosto de usar muito. É o seguinte, dentro do nosso módulo de compras e estoque e produção, a gente tem um robô que busca todas as notas que são emitidas contra o nosso CNPJ, que é o nosso robozinho da Cefaz, que a gente chama, né? Com certeza. E aí você tem um item de segurança importante aí. Então, assim, eu gosto, quando eu vou abastecer meu carro, que eu tenho que botar lá a despesa a despesa na conta da empresa, ou quando eu vou no supermercado comprar alguma coisa para abastecer lá a nossa equipe e tal, eu só ponho o CNPJ e cai dentro do meu RP a conta a pagar lá, ou a conta só para eu fazer a manipulação. Então não tem que chegar, digitar meus itens, comprei, passou, chegou lá dentro, o robozinho me avisa, foi emitida uma nota fiscal contra você, tá aqui a minha conta. Isso aí é um ponto muito importante, né? Essa é uma funcionalidade que a gente tem hoje nativa dentro do nosso RP, né? Com a nossa agente de nota fiscal, que é tão interessante dentro desse contexto. Mas vocês devem estar se perguntando, poxa, mas é só toda nota que vai emitir contra o meu CNPJ, ele vai cair ali dentro? Fiquem tranquilos, porque a gente por trás ali tem uma ferramenta, uma funcionalidade que é o manifesta. Então, se é uma nota que foi emitida, por exemplo, de uma empresa que você desconhece aquela movimentação, a gente tem ali toda essa seguridade, trazer esse resguardo para sua empresa. E não só isso, né, Carlos? Você trouxe ali da questão da entrada da nota, isso é sensacional. Você só se preocupa ali, de fato, em acompanhar o seu financeiro, porque aquela nota já entrou, só confirmar a entrada, dar entrada no estoque, contas a receber. Mas é só isso que a gente tem de funcionalidade? Não. Hoje a gente tem aí também integrado com alguns municípios uma ferramenta do Monitorar Prefeitura, que a gente dá entrada de notas de serviço. Esse serviço tomado, com certeza. Eu uso isso também na minha... Eu sou empresário, né? Também sou, né? Então é outro recurso muito interessante. A gente tem, o Fábio falou ali no começo também, trazendo um pouquinho dessas funcionalidades de inteligência que a gente tem dentro da RP. A gente tem dentro do nosso CRM um radar de cliente. Isso é muito importante, porque quando a gente está abrindo o nosso negócio, o nosso principal foco ali é a prospecção, é conquistar novos clientes. Mas quais clientes são adequados para o meu segmento? Então, às vezes, a gente tem que ficar ali procurando dentro do Google, ou batendo de porta a porta, andando na região, e a gente tem uma ferramenta hoje de inteligência que a gente consegue monitorar dentro daquela área quais são as empresas, de acordo com o segmento, de acordo ali de fato com a localização de fato, já para poder alimentar o seu CRM e fazer a prospecção em tempo real. Perfeito. Isso por KINAI, né? KINAI, Você perfeito. pode especificar o KINAI que você quer buscar dentro do radar de clientes, fazer uma busca ali dentro
tanto da sua localidade, ou seja, do seu estado, como do Brasil. Sim. E esse exemplo é muito legal do radar de clientes, tá? A gente tem Uhum. um case muito interessante. Eu tinha um cliente que ele tinha um coworking, né? E ele tinha acabado de constituir o empreendimento e ele precisava de clientes para ocupar as salas, né? Os espaços. E aí, o que ele começou a fazer? Ele usou o radar de cliente, eventualmente, para identificar dentro daquele período, né, que ele determinou e dentro da região dele, os novos CNPJs ou quinais de profissionais liberais ali, ou seja, de profissionais que eventualmente acabaram de se formar, eventualmente se constituir ali a sua profissão de fato e precisavam de um espaço, de um escritório. E isso trouxe para ele quase que um mailing, né, Uhum. de informações e dados para que ele pudesse colocar a equipe comercial para prospectar. Onde está a vantagem aqui, né? Porque, tudo bem, você tem outras ferramentas de radar, entre aspas, por aí, mas a vantagem é que nesse radar ele cai dentro do CRM. Ele já cria lá Já a cria o cria a contato tarefa, dentro, cria a já cria a conta. tarefa dentro do CRM. Então você não tem Tá que pronto, né? exportar uma planilha lá de dentro ou fazer isso manualmente, por aí vai. Gente, aproveitando, porque a gente tem outras, Estamos mas não vai dar esgotando. tempo, mas não vai dar tempo da gente Tempo falar tá dessas esgotando. outras. Eu quero retomar a questão da confiança para a gente falar um pouquinho o seguinte. O nosso CEO, né, o Marcelo Lombardi, ele costuma dizer que ele precisava, né, teve um momento aí da empresa lá no início que ele precisava entender como é que ele ia escalar a confiança, porque você vender um RP, o RP é a ferramenta mais sensível dentro de um empreendimento. E quem compra um RP precisa de ter confiança. E confiança no produto, confiança no que aquilo vai ser entregue e tal. Então o Marcelo falava isso. E o modelo que a OMI entendeu, que ele entendeu que seria o modelo adequado para garantir, para escalar a confiança, é o modelo de franquias. Então, queria falar um pouquinho sobre isso daqui, né, Rogério? A gente conversar um pouquinho sobre como é que funciona isso, como é que... eu sou, né, a franquia, um dos franqueados da OMI, eu atendo a região, né, Londrina e região, a nossa região é bem grande aqui, né, atendo todas as cidades, né, da nossa região aqui. Então, assim, qual é o papel dessas franquias, né? Qual é o nosso papel? Tá? Eu sei qual é, mas é bom vocês dizerem o que Vamos lá. vocês pretendem e o que é escalar confiança dentro desse contexto, né? Eu acho que o primeiro aspecto é que a gente tem a franquia, ele é um agente dentro de uma região onde esse parceiro tem conhecimento da região, né? Onde ele tem representatividade dentro da região. Então, dentro desse trabalho da franquia, aí o Fábio pode me ajudar com esses conceitos um pouco melhor, é ter um agente local que conhece os empreendedores, que está próximo desse trabalho junto aos empreendedores e trazer todas essas informações que a gente trouxe aqui, todo esse trabalho que é feito, que genuinamente é levar esse crescimento, trazer esse valor para o empreendedorismo na região, né? Exato. Eu acho que o que o Marcelo colocou, e é um ponto que a gente considera bastante importante, né? Que é como você escalar a confiança é importante. E o franqueado, na verdade, ele é um guardião, né? Eu gosto bastante de usar essa palavra. Ele é um dos guardiões do nosso propósito em diferentes regiões desse nosso país, né? A gente que trabalha em São Paulo, a gente sabe que nem tudo acontece São Paulo / Faria Lima. Tudo Sim. acontece no país, tudo acontece também fora das grandes capitais, né? Sim. E escalar confiança é poder levar ao mais próximo possível dos empreendedores uma estrutura, um bom franqueado com uma boa equipe, com uma boa esteira de atendimento, ter o face-to-face, né? Fazer com que a equipe esteja lá junto com o cliente, com o empreendedor, se mostrando presente. E isso também porque a gente sabe que regionalmente a gente tem ali algumas características muito particulares, né? A gente sabe que em determinadas regiões desse país, o empreendedor ainda assim precisa de um alto nível de confiança naquilo que ele está contratando. E tratar isso de maneira remota, quando a gente está fora das grandes capitais, nem sempre é o melhor caminho, né? Então, uma forma de escalar a confiança, sem dúvida, é trabalhar com a rede de franquias para a gente pulverizar a marca, o produto, tudo aquilo que a gente propõe para os nossos empreendedores, para todo esse Brasilzão, né? Trazer um conceito aqui sobre confiança, ele é tão importante, esse valor, para a sociedade, de que não existiríamos sistema bancário sem confiança.
Sim, Por claro. quê? A gente entrega para o cara nosso tempo de vida, que é o que o dinheiro representa, é um bem super valioso pro cara. E a gente tem a confiança de que o cara vai guardar o seu dinheiro. A gente não tá deixando dinheiro dentro de uma instituição bancária ou de qualquer outro lugar, pensando só no aspecto material do dinheiro. Existe um valor por trás. E esse valor é a confiança. O cara não te dá a garantia de que ele vai te devolver o dinheiro, mas ele te dá a garantia que quando você digitar a sua senha lá e colocar o seu cartão e puxar, seu dinheiro vai estar lá. Isso é confiança. E por que isso é importante? Pra gente aqui na OMI, porque sem esse aspecto do valor, da confiança, nosso negócio não anda. Inclusive é um dos nossos valores dentro da empresa. E o Fábio pontuou super bem. Quando a gente está à distância, a gente não tem um agente local que Nossa, consegue. tem um olho no olho, No olho não tem. não consegue medir a temperatura, não conhece a cultura, a regionalidade das pessoas. Então, os franqueados são a nossa pedra de toque do nosso trabalho, sabe? A gente. Rubens, à vontade. Não, e só complementando essa questão aí das franquias, que eu acho que também é importante de citar, é só para poder fechar esse tema. A gente também escala dentro desse processo todas as franquias com esse time, junto além das particularidades da região, mas tem um ponto muito importante que é garantir a sequência de um processo bem definido. Uhum. Então a gente tem Testado, validado. testado, validado, com total certeza, então a gente escala isso para de fato trazer para aquela região o que representa a OMI e o que a gente enxerga dentro do empreendedor. Afinal, a gente quer destravar o crescimento das empresas. E a gente traz isso dentro do nosso propósito e também dentro dos processos junto às franquias. Acho que isso é importante de citar. Só para dar um exemplo sobre isso, sim, o que a gente tem? Nós temos dentro da franquia de Londrina, nós temos executivas de contas que tratam com os nossos parceiros contadores e elas visitam, elas estão ali presencialmente, remotamente também, quando é possível fazer, mas sempre que a gente pode, a gente vai presencialmente, por isso que a gente tem essa presença, é por isso que a gente está aqui. E a executiva de vendas é a mesma coisa, está lá no cliente final, e principalmente isso para falar face to face, para tirar todas as dúvidas, na linguagem que a gente tem na região, no nosso caso aqui a linguagem pé vermelho, aqui, É isso aí. tá? E é isso, então assim, e a nossa unidade está estruturada exatamente nos padrões e capacitada nos padrões que a franqueadora exige para que a gente possa atender da forma e passar a confiança que a nossa matriz... daquilo que o Rubens disse aqui, muito bem, muito legal. A gente está trabalhando com um produto que foi testado, revalidado, é um modelo de negócio pujante, assim, né? Já foi muito bem certificado. Exato. Legal. Gente, vamos encaminhando aqui para o nosso papo final aqui. Eu só queria deixar uma mensagenzinha sobre um cenário futuro. O Rubens ontem falou sobre isso, né? Rubens, comenta com a gente aqui a questão do planejamento estratégico e assim, que assim, a gente está começando um processo sobre reforma tributária, né? Nosso objetivo aqui não é falar sobre reforma tributária, explicar tecnicamente, mas entender a ligação entre o que é importante um planejamento estratégico nesse momento, principalmente visando que nós vamos passar por um processo bastante delicado. Nós, quando eu falo, são todos os empresários, né, e todo o país, né, que vem por aí. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante, né? Quando a gente fala do cenário do empreendedorismo no Brasil hoje, eu acho que uma das principais ferramentas que precisam ser utilizadas ali na criação do esboço da minha empresa é a utilização do planejamento estratégico. Então aqui a gente não vai entrar muito a fundo dentro do cenário, mas hoje o planejamento estratégico ele é essencial para qualquer tipo de empresa. Acho que essa reflexão é importante. Muitas das vezes a gente fica com aquele questionamento. Eu sou uma pequena empresa, eu tenho aqui uma empresa do ramo X no meu bairro, eu conheço todo mundo aqui ao meu redor, conheço quem são meus concorrentes, eu não preciso de planejamento estratégico. Não, planejamento estratégico hoje é para todas as empresas. A gente está aí nesse dia aí, 27 de outubro, 26 de setembro, perdão, dentro desse contexto. E é o momento que as empresas começam a planejar, criar o seu planejamento estratégico de fato, já pensando no ano seguinte. E acho que o planejamento estratégico ele traz ali algumas etapas muito importantes que a gente tem que analisar ali no primeiro passo, o diagnóstico do cenário atual e o futuro da minha organização.
Então, existem várias ferramentas ali. A gente tem a matriz SWOT, por exemplo, uma das mais importantes, onde que a gente tem ali, de fato, as forças e fraquezas, tanto internas e externas. E aí a gente tem um baita de uma solução que é a questão de uma solução não, de um processo que é a reforma tributária, que está aí agora, eu já até brinco que não é mais uma suposição, uma realidade dentro desse contexto. E quando a gente fala do planejamento estratégico, é muito importante que a gente já comece a olhar para a reforma tributária sempre em dois âmbitos. Pegando ali a matriz SWOT do planejamento estratégico, a gente tem que considerar ela principalmente uma oportunidade, nesse primeiro momento. Cara, isso é um negócio fundamental. Há milhares de pessoas que estão considerando a reforma tributária como uma ameaça, mas há muito mais se considerando você, como uma de grande fato, oportunidade. se você não entender e não ter consciência de que isso vai acontecer, não vai ser adiado, e isso tem impacto no teu negócio, ela vira uma ameaça. Por outro lado, se você olhar e falar assim, quais são os impactos que isso vai acontecer e quais são as oportunidades que tem ali atrás, ali, Que serão geradas. entendeu? Então, assim, isso. é isso, é a forma como você olha, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu acho que, complementando aqui com o Rubens, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, é importante estar muito claro na cabeça do empreendedor dois pontos que na OMIE isso é muito constante pra gente. Que é o que a gente chama de know-how e how to do, né? É o que fazer e como fazer. Então, o planejamento estratégico traz exatamente isso. Cara, o que você tem que fazer através do diagnóstico que você fez e o como você tem que fazer. Acho que esse é o ponto. É isso. E assim, dentro desse cenário, então vamos trazendo isso, né? Por que a gente está falando de planejamento estratégico? Porque a gente precisa pensar no futuro, como que a gente quer, e a gente tem um cenário de tributário agora, né? De reforma tributária que está acontecendo. O que é fundamental dentro desse cenário, né? Tem dois elementos que vão ajudar os micro pequenos empreendedores, né? Os empreendedores em geral, a conseguir passar por esse processo de uma forma bem bacana. O primeiro é um bom contador. Primeiro é um contador consultivo, ou um consultor financeiro que te ajude a entender esse cenário e que vai te orientar ao longo desse processo. E o segundo elemento é um sistema de gestão. Porque sem as informações, você não vai conseguir tomar decisões adequadas. E você precisa ter essas informações confiáveis na ponta dos dedos. Perfeito. Né? Então, esses são dois elementos importantes que a gente traz para cá. A gente, na OMI, né, a gente tem lá algumas avaliações que, nessa reforma tributária, a gente vai ter cerca de 2 milhões de empresas saindo do regime de simples para lucro real, ou o simples modificado, que é o que vem aí. E por que isso? Porque a cadeia vai existir. E uma coisa importante dentro desse processo é que, assim, o IVA, os impostos, isso é só a ponta do iceberg. O que o empreendedor tem que entender é que existe uma mudança no sistema tributário que a reforma permite. E essa mudança vai fazer com que você, por exemplo, vá pagar imposto pelo que você efetivamente movimentou na sua conta bancária. O que vai afetar grandemente as evasões de divisas, as evasões fiscais que a gente tem no país. Então, isso é importante para que você comece a pensar. Isso pode se tornar uma ameaça para quem hoje não atua, quem tem esse tipo de prática. Então, assim, é um alerta importante que a gente faz. E quem já está com a empresa, né, pensando redondinho, bacana, pode ser que a reforma tributária seja uma oportunidade de uma outra eu diria forma. até que será uma oportunidade. Será. Tá? Hoje as empresas que estão, de fato, trabalhando dentro da legalidade fiscal, contábil, enfim, esteja ali, as suas engrenagens estejam funcionando perfeitamente, terá uma excelente oportunidade com essa nova reforma, né? E a gente muda a regra do jogo com a reforma tributária, né? Eu sei que a ideia não era falar de reforma, mas a gente acabou aprofundando, mas muda totalmente a regra do jogo, né? Muda a maneira como será feito o recolhimento dos tributos, né? Sim. Isso passa a ser no consumo, por exemplo, né? A gente tem olhado muito para essas nuances, muito por conta desses pontos que a reforma vai trazer e vai impactar diretamente os municípios, os estados, o país como um todo. E o empreendedor precisa enxergar isso neste momento como uma etapa de preparação, de planejamento estratégico para atuar durante essa transição que está aí, né? 2027 a gente já tem aí já começa a transição. Isso não significa que você tem que esperar muito pelo contrário. O tá aí é que vai acontecer, mas você precisa se preparar para
para esse momento. Dois... E assim, e aqui não é uma mensagem de contadores falando, não, são Exato. empresários, né? Sim. Assim, a gente trabalha na ponta do empreendedorismo, né? O contador é um empreendedor, mas assim, aqui não é um alerta técnico que a gente está colocando, a gente está falando, olha, é importante, né, É um direcionamento, uma orientação. E eu acho que você tocou num ponto ali no início da sua fala, que é importante que o empreendedor tenha um bom profissional, um bom contador, né? A OMIE, como todos vocês sabem, é a principal empresa de software no país, parceira do contador, né? A gente hoje valoriza muito essa relação com a classe contábil. A gente opera hoje com mais de 17 mil escritórios de contabilidades parceiras da OMIE. E a gente acompanha no dia a dia os nossos parceiros e a gente vê o quanto o contador tem se especializado, tem se preparado, tem se tornado mais consultivo para poder atender o empreendedor, atender seus clientes, as empresas. E ontem, né, tivemos com um super parceiro aqui da região e ele falou uma frase que eu achei bastante interessante, né? Que o contador, ele é o provedor da riqueza, né? O gerador. O gerador É o agente. O agente. Alguma coisa nesse sentido. Foi uma coisa né? bastante interessante que ele colocou, né? Porque você vê que ele está ali basicamente preparado, pronto para apoiar o empreendedor a se desenvolver, apoiar o empreendedor a conhecer os detalhes sobre gestão, sobre melhores práticas, né? E de um ponto de vista técnico, como você colocou bem. Sim. E um detalhe legal, né? Até falando dessa questão do contador, acho que é muito importante a gente trazer a importância de fato, e até complementando aqui, acho que duas frases que, pra gente que tá dentro da OMIE, que a gente, eu vou usar até um termo nosso, né? Eu enxergo muito o contador com agente transformador da mudança do cenário. Mas é muito ruim a gente, de certa forma, ainda ter esse tipo de visão em cima do contador, que são duas coisas. Ele é o gerador de guias, ou funcionário do governo. Ou pior, eu já escutei situações, isso aqui é verídico, de mal necessário. Então, assim, a gente enxerga... É uma visão muito distorcida. E, aliás, é uma pena essa visão, porque, ao contrário disso, né? Ele é o cara que pode ser exatamente um grande diferencial em relação ao... O contador é super estratégico em qualquer operação. Cara, assim, olha, parem para pensar o seguinte. Eu já ouvi muito do que você trouxe aqui também, Rubens. E, inclusive, coisas até mais absurdas, do tipo, a profissão do contador vai acabar. A inteligência artificial, por exemplo. Cara, enquanto existir patrimônio, existe contador. Claro. O que vai mudar, e aí é um recado super aqui para os nossos contadores, o que vai mudar, na verdade, é o jeito que esse contador precisa fazer as coisas. Então, a transformação do cenário contábil é algo que já está acontecendo. E o contador é alguém, é um profissional que tem toda a bagagem necessária para prover essa transformação para os empreendedores. Então, cara, não existe essa fala. A contabilidade vai acabar, o contador vai deixar de existir. Não existe isso. Não, e o empreendedor precisa entender essa importância do seu contador. A hora que ele começar a entender isso, ele vai ter, ou melhor, não estou dizendo a hora que ele começar, porque eu estou generalizando e não é o caso. Mas eu estou dizendo, aqueles que não entenderam isso, não entendem isso dessa forma, mudem os seus paradigmas, porque isso é um diferencial para os seus próprios negócios. Entender que o contador é um grande parceiro para ele fazer a gestão do seu negócio. Tá? Então, esse é um recado que a gente gosta de deixar aqui. E aproveitando esse recado também para os nossos parceiros contadores, né? A gente tem muita ferramenta para ajudar o processo dos parceiros contadores a também se tornarem consultivos dentro desse processo. Né? Então, assim, em algum outro momento a gente vai se aprofundar num podcast específico para todas as ferramentas dos contadores e tal, mas fica a mensagem também, né, de que o contador, como um empreendedor, né, ele precisa buscar as ferramentas, ele precisa buscar a ferramenta que vai ajudar a automatizar o processo dele. Nós temos uma chamada G-Click, ele precisa automatizar o principal motor dele lá, que é o motor de sistema contábil, nós também temos um aí para ajudá-lo. Enfim, ele precisa botar o OMI-RP lá para fazer a gestão financeira do escritório dele, o linker para ajudar ele, né, a atender melhor seus clientes, cara, enfim. Assim, da mesma maneira que nós iniciamos o papo aqui, né, falando de tecnologia, que hoje existe um encapsulamento de várias soluções para ajudar o empreendedor, e eu volto a repetir, a OMIE é a principal empresa de software no Brasil
parceira do contador, porque nós também temos aqui O ecossistema de o ecossistema de soluções. Nós temos exatamente, obrigado Rubens, a gente tem todo um ecossistema de soluções, não só para o empreendedor, mas também para o contador. E temos casos reais, né, dentro do nosso cenário aqui, em parceria com os contadores, de escritórios, de profissionais que já aderiram esse ecossistema de soluções e hoje conseguem gerar um nível de eficiência na operação altíssimo, abrindo espaço para pensarem estrategicamente e escalar o negócio. E mudar o modelo de negócio. Perfeitamente. É isso. Eu acho isso legal. Gente, bom, vamos chegando aqui no final desse papo. Eu queria falar para vocês deixarem uma mensagem, né, para os nossos empreendedores aqui, até para os nossos contadores que também vão acompanhar, até porque é importante, esse é um recado para os clientes deles, né? Então é importante eles entenderem, viu? Ouvirem o que nós estamos falando para os clientes deles também. Então eu queria abrir um espaçozinho aqui rapidinho para vocês poderem dar uma frase final e deixar uma mensagem final aqui para. Bom, acho que o que eu poderia deixar aqui como um recado final é, primeiro, né, falar que a OMIE está fortemente presente aqui em Londrina, né, através aqui da unidade franqueada Londrina, que é o Carlos que representa essa operação aqui, com uma estrutura muito bem montada, né, um time totalmente capacitado para atender a todos os empreendedores e os parceiros aqui de Londrina e região. E destaco que a unidade Londrina ela tem se destacado por executar um trabalho muito bom aqui na região, de proximidade, de conexão com os parceiros contadores e também com os clientes. Então, para você que é parceiro, para você que é contador aqui, para você que é empreendedor, quer conhecer melhor essas soluções e tecnologias, né, que possam contribuir com a gestão do teu negócio, procurem aí a unidade OMIE Londrina aqui, que a galera está super pronta e à disposição para ajudá-los. Sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, é isso aí. Eu queria até trazer um ponto, acho que o Fábio falou muito bem da questão da estrutura aqui da unidade da OMIE Londrina, né? Mas acho que a mensagem que eu queria trazer é que hoje a gente vive um cenário de muitas incertezas. A gente tem aí a reforma tributária, que já é uma certeza, mas ainda tem vários pontos que podem ser modificados até sua implementação de fato, e não é o foco aqui principal. Mas que quando a gente trabalha com esse processo de incerteza, é nesse momento que de fato a gente precisa ter ali o apoio de uma ferramenta dentro desse cenário. Então, acima de tudo aqui, a reflexão que eu quero trazer é que, será que eu tenho uma verdadeira ferramenta que está me ajudando dentro desse processo? Tanto para o empresário, para o empreendedor de fato, mas também como contador. Será que eu tenho ali de fato um conjunto de soluções que está me ajudando dentro desse cenário de tantas incertezas? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão e dentro desse contexto aí, ter um sistema de gestão que traga essa transformação digital, que me ajude na criação do planejamento estratégico é muito importante, para a gente poder traçar metas e alcançar os nossos objetivos. Afinal, a gente está num contexto VUCA, né? Exato, Total. o nosso mundo, ele é muito ansioso É isso aí. dentro desse contexto. Mas essa reflexão que eu trago e que acho que é importante da gente olhar com mais carinho para as ferramentas de gestão que não são inimigos. E aí, meu consultor? Carlão, os meninos colocaram, gente, os pontos muito claros aqui, uma baita transparência. Estamos com uma unidade aqui em Londrina forte para atender vocês. E de verdade, a gente tem no nosso DNA levar ao crescimento, empreendedorismo, prosperidade para os pequenos e médios empresas do Brasil, os contadores e para a economia, sabe? A gente verdadeiramente tem isso no nosso sangue, é o nosso trabalho, a gente ama isso. Agradecer o Carlos pelo convite Imagina. e vamos para cima. Perfeito. Bom, muito obrigado você que ficou até o final conosco, né? Você, Rubens, você, Rogério, Fábio, obrigado aí por enriquecer tanto esse nosso podcast, Foi um prazer. discussão. E até o próximo podcast.